seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Continuando aí as implicações do teorema do resto, a gente vai falar um pouco sobre divisões sucessivas. Antes de falar dos polinômios, vamos lembrar, ou vamos na verdade analisar o que acontece com os números para a gente pensar de maneira análoga quando a gente estiver falando dos polinômios. Por exemplo, o número 12, o número 12, a gente sabe que é um número divisível por 2. Se eu divido 12 por 2, eu obtenho 6, e 6 vezes 2 é 12, o resto é 0. Então, ele é divisível por 2. Porém, se eu pegar o 6, ele continua sendo divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. O resto é 0. Ou seja, 12 é divisível por 2 e o quociente continua sendo divisível por 2. Eu posso dizer, então, que 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 12, na verdade, é divisível por 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, 12 é divisível por 4. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu pegar 18. O número 18, ele é divisível por 2. Ok? 18 é divisível por 2, dá 9. 9 vezes 2, 18. O resto é 0. Esse 9 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. 9 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, o resto é 0. Ou seja, eu posso dizer que o 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Em outras palavras, eu poderia dizer que o 18 é divisível por 6. 18 é 6 vezes 3. O que eu estou tentando mostrar aqui? Que, dado um número, se ele é divisível por um número e o seu quociente continua divisível por um outro número, então esse número original é divisível pelo produto desses divisores. 2 vezes 3, 6. Se 18 é divisível por 2 e o quociente é divisível por 3, quer dizer que 18 é divisível por 6. Se 12 é divisível por 2 e o seu quociente é divisível por 2, quer dizer que ele é divisível por 2 vezes 2, ele é divisível por 4. Ok? Isso acontece também para os polinômios. Depois a gente volta aqui nesse exemplo numérico. Imagine que eu queira dividir um polinômio p de x por um polinômio do tipo x menos a. Se ele é divisível, então eu tenho aqui um resto 0. Ok? Como é divisor de primeiro grau, eu teria um resto numérico aqui, e aqui no caso o resto é 0. Agora, o quociente pode continuar sendo divisível por um outro polinômio x menos b, dando um quociente Q' aqui de x e, de novo, dando o resto 0. Tá? Vejam só, da mesma forma que a gente fez com os números, de acordo com essa primeira divisão aqui, a gente tem que p de x é igual a q de x, deixa eu escrever de outro jeito, é igual a x menos a vezes q de x mais nada. Concordam? Q de x vezes x menos a tem que dar o p de x, beleza? Sem nada de resto. Só que, por outro lado, aqui dessa segunda divisão, eu posso escrever que q de x é igual a x menos b vezes q' de x, um outro quociente aqui. Agora, eu posso substituir esse valor de q de x aqui nessa primeira equação.
Então, na verdade, eu vou reescrever o p de x como x menos a vezes q de x. Mas quem é q de x? X menos b vezes q' de x. Ou seja, quando um polinômio p de x é divisível por um polinômio x menos a e o seu quociente continua sendo divisível por um outro polinômio x menos b, então esse polinômio p de x ele é divisível pelo produto desses divisores, x menos a vezes x menos b, que era o que acontecia com os números lá, o 2 vezes 2 ou 2 vezes 3. Independente desse x menos a e esse x menos b serem iguais ou diferentes, né? Na verdade, podia ser x menos a de novo. O a e o b poderia ser o mesmo valor. Em geral, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever isso aqui. Quando p de x é divisível por x menos a e o quociente dessa divisão é divisível por x menos b, então p de x é divisível pelo produto de x menos a vezes x menos b. Ok? Isso independente se o a e o b são diferentes ou não. Eles podem ser iguais, inclusive, porque você está analisando a divisão do p de x por x menos a e o quociente continuando sendo divisível por x menos b. Ok? Agora, acontece que se os números forem diferentes, por exemplo, vamos pensar no número 14, por exemplo. Olha só, 14 é divisível por 2, dá 7 e o resto é 0. Só que 7 não é divisível por 2. Então, quando eu digo 14 é divisível por 2, ele não é divisível por 4, porque 7 não continua sendo divisível por 2. Agora, vejam só, 18 é divisível por 2, que dá 9 e resto 0. E 18 é divisível por 3, que dá 6 e o resto 0. Ou seja, o 18 é divisível por 2 e é divisível por 3. Reparem que o 2 e o 3 são diferentes. Nesse caso, a gente pode dizer que é divisível por 6, porque o 9 aqui continua sendo divisível por 3, ou o 6 continua sendo divisível por 2. Então, no caso dos fatores aqui, dos divisores serem diferentes, eu posso, ao invés de olhar para o quociente, olhar sempre para o número original. Tá? O que não acontece quando eu quero pegar divisores iguais. Aí eu tenho que olhar realmente se o quociente continua sendo divisível por 2 ou não, para saber se o 14 é divisível por 4. Ok? A mesma coisa vai acontecer para os polinômios. Ou seja, você vai poder dizer o seguinte: quando p de x é divisível por x menos a e por x menos b separadamente e com a, aqui está errado, né? Com a diferente de b, então p de x é divisível por x menos a vezes x menos b. É a ideia do 18. 18 é divisível por 3 e por 2. Então, 18 é divisível por 6. Beleza? Não funciona quando o a é igual a b aqui, porque eu falaria 14 é divisível por 2 e 14 é divisível por 2. Isso implica que 14 é divisível por 4? Não. Tá? Então, para poder analisar sempre, olhar para o dividendo p de x, para o polinômio original, eu preciso que esses fatores sejam diferentes. Então, seja x menos a e x menos b diferentes. Se o polinômio é divisível por cada um desses fatores separadamente, então ele é divisível pelo produto. Isso vai nos ajudar de novo com essa questão de tentar fatorar uma equação polinomial para a gente poder encontrar as raízes dela. Ok? Então, com isso, a gente conclui mais uma implicação do teorema do resto, ou teorema do fator, na verdade. E espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.